Olá, meu nome é Igor e você está no canal Aprendiz de Alma. Neste vídeo eu gostaria de conversar um pouco sobre o amor à luz da Bíblia. Bom, é muito óbvio que o amor está presente nos dois mandamentos, que são amar o Criador e amar o próximo como a si mesmo. No contexto em que a gente vive, social, cultural, eu entendo que houve uma desconstrução do amor. Não sei se intencional. Nunca pesquisei sobre isso. Mas o amor, através das canções, através de uma cultura romântica, através dos filmes de romance, ele se tornou algo passivo. Ele se tornou algo egoísta, por incrível que pareça. Conseguiram transformar o amor em algo egoísta, algo como um sentimento que me faz bem. Você entende? E muitas vezes esse sentimento desconexo do bem da outra pessoa. E isso é algo que precisa, na verdade, ser desconstruído através do entendimento que o amor é uma prática, na verdade. O amor, ele se expressa muito mais em ações do que em palavras ou até em um sentimento. Ele pode ser um sentimento? Sim, ele pode ser um sentimento, uma espécie de plenitude, né? De gratidão e de um sentimento de afeto, né? Muito intenso, mas muitas vezes esse sentimento não é o suficiente para, digamos assim, aparar as arestas da índole ou da personalidade que cada um de nós tem. E por isso mesmo que muito sabiamente o Altíssimo ele trouxe várias revelações sobre o amor nas Escrituras. Para mim, a mais importante é a de 1 Coríntios 13, porque ali nós temos as características às quais nós podemos nos amoldar. E todos nós precisamos, diga-se de passagem, porque eu não acredito que um ser humano ame com perfeição o tempo todo. Quem acredita que ama com perfeição o tempo todo, eu acho que está enganado. Ou acho que precisa reler 1 Coríntios 13. Eu posso relembrar um pouco os irmãos, até porque, assim, isso é sugerível a que os irmãos estejam, dependendo do contexto de cada um, pedindo ao Altíssimo que conceda, né? Então, o amor, ele não se ufana, não se ensoberbece. O que é isso? É quando você se acha melhor do que o outro. Quantas vezes por dia, né, você se acha melhor do que o outro, né? Quantas vezes você se compara com o outro? Pronto. Quando você faz isso, você já interrompeu o processo de amor e já está numa condição de não amor, de contrariedade ao amor. Condição essa que muitas vezes traz fofocas, traz críticas, traz outras atitudes que são contrárias ao amor, descritas ali em 1 Coríntios 13. É tão importante esse texto, é tão importante falar dele, que é necessário ressaltar aqui não se tratar 1 Coríntios 13 de um poema, de algo que, no caso, Camões, o poeta, transformou em uma canção. E muitas vezes as pessoas associam com algo romântico, e não é. É algo que o apóstolo Shaul, o apóstolo dos gentios, trouxe como um parâmetro, né? Como em tantas outras passagens, ele trouxe como um parâmetro
para que as pessoas que, né, sabe, a pessoa meio sem noção, eu sou uma dessas pessoas, eu preciso muito dessa passagem, sabe? Eu não sei o que seria de mim sem esse texto. Vocês entendem por quê? Porque ele dá parâmetro. Aquilo que naturalmente deveria existir numa sociedade louca como a nossa, toda invadida das trevas e do mundo, né? Esse texto ele é muito necessário, né? Ele é algo assim que traz o parâmetro, né? Para que as pessoas sem noção possam ganhar uma noção, né? Então é importantíssimo mencionarmos que não se trata de um poema, não se trata de algo romântico, é algo que fornece parâmetros. Então, continuando, o amor, ele não se porta de maneira inconveniente, não se exaspera, ou seja, ele não se irrita. Quantas vezes que a gente se irrita, mesmo sem querer se irritar? Toda vez que a gente se irrita, tive um probleminha aqui, toda vez que a gente se irrita com alguém, né, e isso é expresso a outra pessoa, a gente já não está mais amando a pessoa, entende? Não em atitude, você pode ter o sentimento, entende? O sentimento ele permanece, mas a tua atitude não é uma atitude de amor, entende? É uma atitude contrária ao amor, está fora desse parâmetro, né? Então o amor não se exaspera, não se porta de maneira inconveniente. Não é muito fácil, né? Aparentemente não é muito fácil, mas é isso que nos é proposto. Então, quais são as outras características do amor? O amor é benigno, é paciente. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, eu não sou paciente, não é da minha índole, não é do meu... Não, pode até não ser da sua índole, porque índole é exatamente aquilo que você alimenta dentro de você, com base na etimologia da palavra, né? Mas se você quer amar, você vai precisar ser paciente, entende? Porque assim, vai ter situações em que você ama e vai ter situações, se você continuar sendo impaciente, como na vida muitas vezes a gente vai ter situações em que teu amor vai falhar, né? E eu acredito que a intenção do Altíssimo é que realmente o nosso amor seja aperfeiçoado nele, e o amor dele é aperfeiçoado em nós, né? Então, a benignidade e a paciência. A benignidade seria realmente uma incapacidade de fazer maldades, né? Ou a capacidade de fazer coisas em benefício do próximo, né? Ainda que o contexto de 1 Coríntios 13 e das cartas de Shaul, de uma maneira geral, tragam o destaque do amor e da afeição entre os irmãos. E, eventualmente, como eu creio que no último capítulo de Gálatas, ele fale dessa diferença entre amar os irmãos e amar o próximo, entende? Então, primeiro tem que ser aos irmãos, depois ao próximo, né? Existe essa diferença, né? Então, geralmente o contexto das cartas do apóstolo Shaul, o apóstolo dos gentios, conhecido como Paulo, né? Ele está tratando ali de um amor que eu prefiro chamar, na verdade, perdão, eu prefiro chamar, na verdade, de afeição. Vou explicar já já. Geralmente o contexto ali do amor ou da afeição, do ágape, né? É um contexto muito mais entre os irmãos, né? Isso até tem base, por exemplo, na carta de 1 João, né? E aí entra um aspecto de um novo mandamento, que não é novo, né? Mas é novo, como está lá em 1 João, né? É antigo, mas é novo. Então, por que eu prefiro chamar amor de ágape ou de afeição? Porque se estudarmos a origem das palavras, né? A origem da palavra amor é um pouco obscura, né? Talvez do francês, né? Enfim, né? Mas
O problema é que a expressão amor, ela de trás para frente, significa Roma. E eu acho que isso se tornou um pouco conveniente para Roma colocar na Bíblia, não nas Escrituras, na Bíblia, a expressão amor. Em algumas está caridade, né? Mas e você vê que a caridade ela sempre representa algo também muito na prática, né? E o amor sempre muito interpretado como algo, por conta da cultura nossa, algo passivo, né? Cada vez mais foi se tornando algo passivo, que é muito perigoso, né? Porque o sentimento não expresso, muitas vezes ele é não expresso por medo, né? E como diz a carta de 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque ele incita a uma ação. Se você toda vez que vai fazer alguma coisa por alguém sente medo, então você nunca ama essa pessoa. Você fica só no esboço, que é o sentimento, né? Você tem um sentimento verdadeiro, mas a atuação, o gesto de amor, ele é tamponado, né, bloqueado pelo medo. E aí não é um verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor tem que passar por cima do medo. Ele atropela o medo, lança fora todo medo, vai passando por cima e realiza, né? E faz acontecer. Seja ajudar uma pessoa que está precisando ali, que está com fome ali na rua, seja um parente seu, enfim, né? E aí, continuando, espero que você esteja apreciando o vídeo. O amor, ele tudo suporta, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então, eu vou destacar aqui, de tudo que pode parecer um pouquinho mais óbvio, o tudo crê. Porque o tudo crê e o tudo espera, ele, na verdade, requer que a pessoa não seja desconfiada. Existem pessoas hoje que não confiam em ninguém, né? São desconfiadas de tudo. Eu, Igor, particularmente, eu tenho o hábito, o jeito de ser, no qual eu, na verdade, confio de uma certa forma em todo mundo, entende? Não no sentido que a pessoa possa abusar, né, de mim, no sentido que a pessoa possa me explorar, mas eu não fico com essa coisa do pé atrás, que as pessoas falam, um pé atrás, não. Pra mim a pessoa começa com 1.000 pontos, 10.000 pontos, 1 milhão de pontos, quantos pontos você quiser, ela começa com o máximo de pontos, ela começa 100% comigo. É um ser humano igual a mim, sabe? É uma pessoa que merece meu respeito, que tem a sua história, ela começa, entendeu? Íntegra ali, 1.000 pontos, entendeu? E aí, dependendo das atitudes dela comigo, não o que ela pensa, o que ela crê ou deixa de crer, as atitudes dela comigo, né, vão me dizer o quanto, ou até muitas vezes com outras pessoas, mas quando envolve outras pessoas é muito mais um julgamento que você faz, né? Porque você julga o que ela está fazendo com o outro, mas você não sabe o contexto e o relacionamento dela com o outro, o que o outro também já fez ou deixou de fazer. Então é muito mais comigo. Bom, se essa pessoa não me fez nada, nunca falou mal de mim, né? Entendeu? Tipo, né? Então ela começa com 1.000 pontos, tem todo, sabe, tem toda a moral. E se ela fizer alguma coisa boa, uma coisa legal, aí ela cresce ainda mais no meu conceito, entendeu? Mas eu não chego com ninguém na rua, ninguém com o pé atrás, não existe isso. Achando que, vou falar aqui com a caixa do supermercado e vou virar as costas, ela vai falar de mim, vou ter essa desconfiança. Por quê? Não posso ter essa desconfiança, porque se eu tiver essa desconfiança, eu não vou estar tudo esperando dela, eu não vou estar tudo crendo a respeito dela, eu tenho que tudo crer a respeito do próximo. Eu tenho que tudo crer, não, eu tenho que crer que essa pessoa é uma pessoa correta, eu tenho que crer... É óbvio que vai ter pessoas que já te deram motivos para que eu creia o contrário, mas aí vai da força do teu amor. Porque se o teu amor for fraquinho, um motivo é o bastante para você. Né? Essa pessoa me deu motivo para crer no contrário, né? Você tá entendendo? Mas, vou te dizer, vai ter pessoas que vão
cruzar na tua vida, às vezes até conviver contigo, que vão te dar motivo todo dia para você não crer nela. E você vai ter que crer nela, você vai ter que tudo esperar dela, entende? Ainda que eventualmente você precise se defender, porque quando existe uma invasão, né, existe algo que faz com que o seu amor próprio seja prejudicado, e isso é um ponto importante a ser dito adiante. Aí você precisa se defender, mas tudo esperando, tudo crendo, né? E assim é um pouco, pode parecer um pouco dicotômico, mas é por aí, né? Então o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê e tudo espera, né? Então essa é a natureza do amor. E por fim, né? O amor do mal não se ressente, né? Então você vê, dentro de tudo aquilo que estava sendo dito, né? A pessoa te faz o mal e você, dependendo da situação, né, você não vai se ressentir. Dependendo da situação, vai se ressentir, né? Aí é uma luta, né? É uma coisa que você, dependendo da tua condição emocional, né, e do quanto tem de amor muitas vezes com as pessoas com quem você convive e do nível também de estresse, vamos dizer assim, ou de desgaste que tem na tua vida, você vai relevar muita coisa, entendeu? Uma pessoa que, né, é mais, digamos assim, mais tranquila, que entra esse aspecto do amor próprio, que se faz bem, que faz coisas simples, mas que fazem essa pessoa se sentir bem consigo mesma, né? Essa pessoa ela vai tender a amar melhor. Por quê? Já estamos entrando no ponto do amor próprio, né? Deixa eu trocar de mão. Essa pessoa ela vai estar num estado de, digamos assim, harmonia, né, de sossego com ela mesma e não de perturbação, que vai fazer com que ela ame melhor. Por quê? Porque quando você se atropela, quando você não se ama, e aí tem diferença, que eu até tive a oportunidade de comentar com algumas irmãs, né? Existe a diferença, isso também está publicado em um blog no qual eu escrevo. Existe a diferença entre você tolerar e você engolir sapo. Tolerar é quando você realmente consegue processar alguma coisa. Alguém joga para você, você recebe aquilo, respira fundo e releva de fato, né? Sem aquilo se tornar um sentimento ou um ressentimento. Você tolerou, você suportou, você aguentou o peso, entende? Aquilo não vai ser nem somatizado nem acumulado no teu ser, na tua psique, na tua emoção. Agora, engolir sapo é outra coisa. Engolir sapo é você ter que, entre aspas, né, tolerar, né, supostamente tolerar, mas na verdade você está somatizando, você está se ignorando, você está se passando por cima de si mesmo, entendeu? E aí é que tá, né, que algumas pessoas já falaram isso, mas eu acho importante num vídeo sobre o amor, sobre a afeição, né, e eu acho que ainda não expliquei essa questão ainda da afeição por completo, porque assim, voltando à questão da etimologia rapidinho. A palavra amor, então, ela de trás para frente é Roma, ok, mas a palavra que melhor representa a expressão amor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto no grego quanto no hebraico, é ágape, porque ágape tem uma palavra no hebraico que corresponde a ela e que tem a ver com afeição, com fidelidade, né? Com apego. Então, assim, amor ou é apego ou é afeição. É óbvio, a gente sabe que existem várias formas de amor, mas eu estou falando da expressão amor. Muitas vezes ela, por exemplo, filosofia, né? Filo, né? Apego ao quê? A sofia, a sabedoria. Então, é um apego à sabedoria. Filosofia, né? Filosofia, né? Filosofia, né? E aí é filo, não é ágape, mas aí eu posso dizer a vocês, a maioria, a esmagadora maioria das vezes que a expressão amor aparece no Novo Testamento está relacionado com a expressão ágape, né? E quando você tira a expressão amor para a expressão ágape, né,
que na verdade é a afeição, isso remete, na verdade, a expressão afeição, ela tem algo muito curioso, porque a afeição ela só é real se você toma a afeição do outro. Eu vou explicar mais ou menos. Quando você está com muita fome, como é que fica o teu rosto? Ou o rosto de quem está com muita fome, ele fica abatido, né? Então, quando você faz uma refeição, lembra disso, quando você faz uma refeição, você está refazendo o seu rosto. Você está levantando a tua, vamos botar assim como o pessoal fala, levantando a tua moral, né? O teu rosto está refeito, ele não está abatido. Por isso que o Mashiach falou, olha, quando vocês jejuarem, vocês lavam o rosto, para não ficar aparecendo para os outros que vocês estão jejuando. Entende? Então você está fazendo uma refeição, você está recompondo a sua feição. E da mesma forma, a afeição, ou de uma forma similar, a afeição, esse A aí, né, ele, na etimologia, ele pode representar o tomar. Então, quando você tem afeição pelo outro, você está tomando a afeição do outro. Como assim tomando? Você está tomando conhecimento, você está, digamos assim, sendo consciente da afeição do outro. Então a afeição ela tem muito a ver com o aspecto de você saber como o outro está realmente. Você olhar no rosto da pessoa e ver como ela está se sentindo, se ela está sentindo dor, se ela está triste. E aí você vai poder demonstrar toda a sua afeição, que é uma forma natural ou automática de empatia. É a afeição, você tomou a afeição do outro, você, né? Tem outras palavras com... Agora só me ocorreu aferiu, mas não tem o mesmo significado, né? Aferir, né? Mas, enfim, quem conhece de etimologia vai entender o que eu estou colocando aqui sobre esse prefixo a, né? Da afeição, né? Então, também pode ter o significado em afeto, né? De se afetar, né? Ser afetado, né? E aí você separa o a, né? Enfim, né? Teria que pegar o significado do sufixo, né? Então, nas escrituras, amor é afeição, é ágape, é apego, é afeto, né? E afeto é o que? É cuidado, né? É cuidar do outro, é se importar com o outro, né? É ter empatia pelo outro automaticamente, né? Isso é afeição, né? Isso é amar. Amar não é sentir, amar é ver o outro. É interessante aquela questão do filme Avatar, né? Eu vejo você, você me vê, eu te vejo, né? É porque um tá vendo, na verdade, o que o outro é. Quem o outro é, o interior do outro. O outro não é um mistério. O outro está revelado para ele ali. Entende? Então, saindo aí do filme Avatar, mas que tem muito a ver com essa questão da afeição. Então, a questão envolvendo o amor próprio, né, saindo do aspecto da afeição e do significado da palavra e da problemática envolvendo a palavra amor e da passividade que ela representa na nossa cultura, e entrando no aspecto da escritura envolvendo o amor ou a afeição, como eu gosto de chamar, o que eu aprendi de muito relevante, na verdade, e palpável na minha vida, no meu cotidiano, sabe, e que pode ser útil para você, é que sem amor próprio você não consegue amar de verdade, entende? Porque sem um amor próprio, o que eu falo amor próprio não é egoísmo, é um sentido mesmo, e aqui eu vou evocar uma amada e querida, né, neurocientista, a Cláudia Ricken, né, que com seus vídeos a muitos ajuda, né, e com certeza me ajudou também, e tantos outros também têm me ajudado, mas eu cito ela porque ela traz ali uma lista de coisas que tem muito a ver com o amor próprio e que pode ser relembrado por nós, né? Que é sentir os teus próprios sentimentos, não
desonrar o que você está sentindo, né? Tipo, passar por cima e fingir que está sentindo outra coisa. Isso nem é cristão, você passa, né, de passar por cima do que você sente, entende? Assim, né? Você está triste, você tem que fingir que está alegre. Isso não é cristão, né? Isso não é uma atitude cristã. Então, o que ela ensina é exatamente sentir os teus sentimentos, ser camarada com você mesmo, né? O que é você ser camarada com você mesmo? Pô, tu tá com fome, né? E você tá ali, né? Às vezes fazendo alguma coisa pela outra pessoa, né? Ou às vezes até a outra pessoa tá meio que te explorando, né? Cara, não deixa essa pessoa te explorar não, se cuida. Não, peraí, poxa, dá licença, eu tô sentindo a necessidade aqui de comer, tô sentindo a necessidade de beber uma água, poxa, me dá licença, eu não tô me sentindo bem aqui. Você se respeitar, você ser camarada com você, assim como você trata os outros bem, né? A se tratar bem, mas não acima dos outros, é tratar-se bem primeiro, né? Respeitar suas emoções primeiro, e você vai ser uma pessoa respeitadora das emoções dos outros, até para deixar de ser um abusador emocional, que tá cheio aí, né? Tá cheio, né? E é mais comum do que a gente pensa. E ela explica muito bem que todo narcisista é um abusador emocional, mas nem toda abusadora emocional é um narcisista. O abuso emocional é muito mais comum do que o narcisismo, mas é outro assunto, outra história, né? Então, sentir os seus sentimentos, ser camarada com você mesmo, né? Saber dizer não, gente, isso é muito importante, né? Porque quando você nunca diz não, né, começa a criar uma sobrecarga em você que daqui a pouco você está se exasperando, explodindo, ó, eu apontando para mim. Entende? Não dá certo. Você acaba explodindo, você acaba se aborrecendo porque você não soube dizer não, porque você, dizendo não, você impõe limites dentro do que você alcança. Você vai até onde o braço alcança. Pô, agora para mim não é um bom momento. Eu até quero fazer isso para você, mas agora para mim não dá, entendeu? Ou, poxa, não dá pra você pedir pra outra pessoa, ou, poxa, hoje não vai dar, hoje não é um bom dia, ou então, poxa, eu não acho justo você me pedir isso, entendeu? Eu acho que dá pra você fazer, sabe? Enfim, né? É tudo muito relativo, mas ao mesmo tempo esses tópicos, essas proposições, né? Essas propostas de amor próprio, né? Como ela chama de auto-amor, a amada Cláudia Rick, neurocientista, né, de São Paulo, são muito interessantes para você praticar no dia a dia. E aí o teu amor em relação ao próximo melhora, entende? Perdão. Então, dizer não, criar um estado que você tem ali bordas, que você tem limites, que você tem uma fronteira, um espaço seu também é muito importante, né? É um momento, coisas suas, né? Que eu falo suas não é de você querer dominar tudo. As pessoas levam muito pro lado do egoísmo, porque muitas vezes elas estão cheias de egoísmo. Mas não é isso, é você ter o espaço, ter as coisas, ter assim, que eu falo assim, ter o seu lugar, entende? Um canto para você ficar sozinho quando você precisa, entendeu? Enfim, tudo isso é muito importante, né? Eu diria essas três coisas. Tem mais duas, que é pôr limite em abusador, né? Que é, na verdade, você, no meu entendimento, eu traduzi isso, né, da parte dela como algo que é você somente dar ouvidos ao que for bom, verdadeiro e proveitoso, né, do outro. Então, não é ou, tá? É bom, tá, é bom. Mas se não for verdadeiro, talvez não te interesse muito, né? Tá, é bom e verdadeiro? Tá, mas é proveitoso? Bom, não é proveitoso, tá, tudo bem, mas tem coisas que as pessoas falam abusando, né? Falando de maneira abusiva, que às vezes é verdadeiro, entendeu? Mas não é bom. Que às vezes é proveitoso, mas não é nem bom nem verdadeiro, entende? Então, você pôr limite em abusador é você só dar ouvido, só aceitar
ouvir coisas boas, verdadeiras e proveitosas do outro, entende? É óbvio que vai ter coisas que no princípio não te parecem boas, né? São verdadeiras, são proveitosas, porque é muitas vezes uma correção, mas não te parece boa. Mas se você for uma pessoa sensata, você vai entender que o que ela está te falando é pro teu bem, entende? Então não é nenhum abuso, é algo pro teu bem, né? Então, para amar o próximo, quanto mais você consegue ter um estado, digamos assim, de equilíbrio e de bem-estar consigo mesmo, no qual você não passa por cima de você mesmo, no qual você respeita os seus próprios sentimentos, né, que você não deixa ninguém neurótico reprimir o que você sente, sabe? Tem pessoas que têm esse problema de neurose, né? E elas não aceitam que o outro sinta raiva, por exemplo, que o outro esteja chateado, ela quer tamponar, ela quer proibir, ela quer coibir. É algo em termos, eu creio, freudiano, né? Porque existem linhas, né, de tratamento psicológico e uma das linhas de tratamento psicológico freudiana, até onde eu sei, eu não digo de terapeutas atuais, mas existem ensinamentos de Freud, melhor dizendo, que propõem que a melhor forma de você lidar com um trauma ou com um sentimento, né, é você suprimindo ele. É você afundando um saco de lixo dentro de uma piscina. A hora que o saco de lixo começar a vazar, a piscina está toda podre, né? E é o que acontece com as pessoas. Elas vão reprimindo, daqui a pouco a piscina está toda podre. E vão jogando um monte de saco de lixo. Daqui a pouco só tem lixo na piscina, não tem mais água nenhuma, né? Então, essa coisa também não é boa, né? E tornando aqui a questão das escrituras envolvendo o amor, na verdade tudo é, né, sobre você, na verdade, se amar, né, saber se cuidar, saber, né, cuidar de si mesmo para poder cuidar do outro, né, saber fazer o bem a si mesmo, né, mesmo que seja com moderação, com modéstia, sem, né, ostentação, mas para depois você poder, né, poder cuidar do outro, entende? Porque se você não se faz o bem nem a si mesmo, quando o outro estender a mão para você e pedir, poxa, me dá R$1, ninguém me dá R$1, cara, eu vou te dar R$1 por quê? Entendeu? Entendeu? Você não tá na generosidade, você não tá amando, né? Você tá sendo egoísta, né? E tem outras passagens, muitas aí do apóstolo Shaul, que fala exatamente sobre isso, para não buscar só os teus próprios interesses, mas também dos outros, né? Então não faltam passagens sobre isso. Então, a partir desse momento, eu pretendo, aos 33 minutos praticamente de vídeo, aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do amor. Por quê? Porque encontra-se nas escrituras dito, né, que o amor, né, ou a afeição, o apego, né, ele se esfriaria. E aqui existe uma certa mistificação do porquê que ele se esfriaria. Lá está escrito, por conta da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A iniquidade, pelo dicionário, que eu sempre criei, seria o contrário de equidade, que é igualdade. Por causa das desigualdades, por exemplo, sociais, o amor de muitos se esfriaria. Está errado? Não está errado esse entendimento, mas no contexto da escritura eu realmente consegui perceber, pelo uso da expressão iniquidades nos profetas, no Antigo Testamento, que iniquidade não tem a ver com equidade. Não é o oposto de equidade, mas iniquidade, na verdade, e aí eu mando um abraço saudoso aí. Saudoso não sei porque ele está sempre nos vídeos, né? Mas eu mando um abraço aí pro irmão Rubens e pra amadinha dele, né? Porque ele realmente traz esse entendimento e eu consegui encontrar isso na escritura, né? E realmente, iniquidade é pecado contra o Criador, né? Isso eu acho que você consegue encontrar em Isaías, né? Quando ele fala, por exemplo, que
o meu povo não vai ficar mais doente porque as suas iniquidades serão perdoadas. E aí ele fala depois um porquê, porque ele vai parar de pecar contra o Criador. Então ali está muito claro que, no contexto da Bíblia, iniquidade não é o oposto de equidade, é pecado contra o Criador. E aí a gente entra bastante em tudo que tem sido dito neste canal, né? Até então, porque, enfim, podem surgir outros vídeos. Pelo menos nos primeiros vídeos, no vídeo 2, 3, 4, né, eu creio que esse seja o quinto, e o primeiro é só uma apresentação breve, fala-se exatamente de coisas que dizem respeito ao pecado contra o Criador. O que acontece é que, nessa questão envolvendo o amor, as pessoas relativizam o amor ou tratam, por exemplo, não, eu amo a Deus, eu tenho, uma consideração assim por Deus, sabe, eu amo a Deus. Não, meu filho, amar a Deus não é isso não, freia, puxa o freio de mão, não é isso não, moço. Amar o Altíssimo sobre todas as coisas, a Yahweh, né, sobre todas as coisas, como está lá na Shema, né, é cumprir os mandamentos que vão desde o primeiro até o anterior a honrar pai e mãe, porque são dois blocos. Um bloco ali, né, tem toda uma teologia ali que não precisa ser formal, né, mas é uma das coisas que o Altíssimo me mostrou foi que a ordem dos mandamentos é em ordem de importância. Então ele começa pelo mais importante e termina pelo menos importante. O mais importante de todos é amar o Criador. E depois ele vem, você não vai ter outros deuses diante de mim. Entende? Qual que vem depois? Você não vai jurar, né? Eu acho que é esse. Você não vai jurar, né? Usando o meu nome, jurando no meu nome, dizendo que, né, para tomar o meu nome por garantia, né? E acho que o quarto é o sábado, entendeu? Então, como é que a gente ama o Criador? Cumprindo esses mandamentos, entende? Como é que a gente ama o próximo? Cumprindo aqueles mandamentos que vão do honrar pai e mãe, né, até o último, de não cobiçar nada do teu próximo. É assim que você cumpre essas duas leis. É óbvio que, num resumo, numa síntese, né, isso não está explicitado, mas é óbvio que no contexto cultural do Machia, dos apóstolos, né, de todos que ali viviam, né, e a Escritura ela vem desse contexto, todos ali tinham a consciência de que esse novo entendimento simplificado de que os dois mandamentos são só esses, amar o Criador e amar o próximo, e de que esses dois são muito mais importantes do que qualquer sacrifício, né? Porque eles, na verdade, fazem com que você possa evitar sacrifícios, né? Esses dois mandamentos, eles, na verdade, são uma síntese dos 10, né? São uma síntese dos 10 mandamentos. Então, a questão envolvendo o amor ao Criador e o amor ao próximo, para que você entenda melhor, já compreendendo o conceito espiritual bíblico, escritural, se preferir, do que é realmente o amor, né? Você já pode recorrer aos 10 mandamentos, né? Aí tem que ser os 10 mandamentos de Êxodo 20, né? Para que você possa ali ter essa noção da importância dos 10, na ordem de importância. Você pode fazer uma reflexão. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Se você fizer uma reflexão sobre os 10 mandamentos, você vai ver que está em ordem de importância. O primeiro é mais importante, o segundo é menos importante do que o primeiro, e assim sucessivamente. E os blocos, são 2 blocos. Um bloco é para cumprir o amor ao Criador e o outro bloco é para cumprir o amor ao próximo. Entendem? Agora existe, e aí eu falo às pessoas que frequentam o sistema religioso, que frequentam alguma denominação, existe uma dificuldade intrínseca no crente, no cristão, no católico. Existe, de uma certa forma, uma dificuldade nas pessoas de viverem o amor, porque, na verdade, as pessoas elas não se reúnem para se amarem. Entendem? Elas se reúnem para cultuar o Altíssimo, em tese, né?
Porque, na verdade, esse formato de culto, como eu expliquei nos vídeos anteriores, ele não é um formato bíblico, apostólico, não é. Entendem? Então, esse formato, na verdade, ele nem dá espaço para os dons, que são uma expressão de amor, né? Levou o cativeiro e deu dons aos homens. Mas para que deu dons aos homens? Para ele se achar o bambambam? Bam, bam? Não, é para ele atuar com um dom em favor do irmão que está ali. Uns têm dom de cura, o outro tem dom de socorros. O que é o dom de socorros? De você é aquela pessoa que tem uma inclinação maior a ajudar o próximo. A chegar ali, não, pô, tu tá precisando disso e tal, não sei o que, não, vou correr, vou fazer, vou acontecer e tal, tá aqui, meu irmão, não sei o que e tal. Esse tem dom de socorros. Não é que os outros não precisem ajudar, mas esse tem dom, ele vai lá, ele mete a mão, ele ama ajudar o próximo. Ele, sei lá, tira a camisa do corpo e dá, né, a camisa pra pessoa, enfim. Esse é uma pessoa que tem um dom de socorros, né. E o formato de culto, ele não propicia isso. Possivelmente por isso é que o formato de culto, né, não é bíblico, né, não é apostólico, não existe na escritura o culto, né, as cadeiras viradas para um professor, né, isso é formato de escola, né, e é, digamos assim, um pouquinho fácil de condicionar as pessoas a aceitar esse mesmo formato de escola, né, que as pessoas se sentam com o professor lá na frente, mas, né, você não precisa estar sendo condicionado, né. Vou repetir o que falei no vídeo quando tratei mais profundamente sobre isso, até para a expressão desse amor. O ideal é que as pessoas se reunissem, né, isso eu digo com base na escritura, você pode ler e reler, né, o Novo Testamento e muito mais especialmente, não só o Novo Testamento, mas as cartas de Paulo, por exemplo, né, e você vai descobrir, sabendo retirar as epígrafes, não sendo induzido a erro por homens, né, que o formato das reuniões eram na forma de assembleias, né, as pessoas ficavam, né, uma de frente para a outra, muitas vezes até, né, aqueles círculos que muitas vezes acontecem nas igrejas, mas são esporádicos, e ali todo mundo pode fazer o quê? Tomar a afeição um do outro, entende? Ou seja, expressar sua afeição, né, um pelo outro, né? E isso tem toda a diferença e, né, infelizmente por isso é que os crentes, os irmãos, os cristãos, né, eles têm essa dificuldade, porque eles não são condicionados a uma prática ou a uma reunião que induza ao amor, digamos assim, entende? É cada um no seu quadrado, né? Cada um ali chora as suas mazelas ou canta as suas alegrias, né? E lá fora, se quiser, conversa com alguém, se não quiser, não conversa, mas é um social meio sem espiritual, né? Não obrigatoriamente, às vezes as pessoas são espirituais e elas, no pátio, elas conversam sobre coisas espirituais, mas não obrigatoriamente. Quando, na verdade, o formato apostólico, ele é de um contato mútuo espiritual. Só que é aquilo, né? Se você tiver um contato mútuo espiritual, um contato mútuo afetuoso, o aspecto do líder ele vai voltar a ter o aspecto que tinha dos apóstolos. Por quê? Porque episcopos, né? Episcopos, você tem bispo, né? E tem presbíteros, né? Presbiteróis é ancião, né? Perdão. Presbiteróis é ancião. E geralmente quem era chamado para ser um episcopos, que é bispo, né, era um ancião. E o que significa episcopos? Significa aquele que vê por cima, ou seja, ele é um supervisor. Ele não tem a função de ser digamos assim, um líder, né? Uma pessoa que todo mundo ouve só ele. Aliás, nosso Machia condenou essa prática. Ele falou, olha só, os outros povos aí, os governantes, as pessoas, uma domina sobre as outras, mas com vocês não vai ser assim. Com vocês, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos, né? E, enfim, e fora a questão do nicolaísmo, que já está muito bem descrita no outro vídeo, que ele detesta, ele odeia a prática do nicolaísmo, né? E aí você precisa ver o vídeo sobre nicolaísmo para entender.
Então, para não alongar muito, ou para alongar, não sei, para não alongar muito, né, seria basicamente essas as observações, né, sobre a afeição, o amor. Tem mais uma que é muito importante, para o vídeo não ficar incompleto no meu entendimento. Eu entendo que, como eu falei anteriormente nesse mesmo vídeo, existe uma diferença, é como se fosse um terceiro mandamento, no meu entendimento, tá? Isso tem base tanto no livro, nas Boas Novas segundo João, né? Que nós que temos observado algumas coisas a respeito desse livro, compreendemos a sua natureza questionável, digamos assim. Mas também tem base na primeira epístola de João, que é um terceiro mandamento, é um novo mandamento, né? É o velho, mas é o novo, entende? Qual é esse mandamento? Que é muito mais sério, muito mais forte, muito mais importante, que você precisa estar lendo ali em 1 João, que é, nesse momento, a carta que eu estou lendo, né? Nesse momento de, acho que eu estou perdido no tempo e no espaço, gente, dia 20 e pouco de fevereiro aí de 2020, né? 24, 25, né? Segunda-feira aí de carnaval, né? Acho que é 25, né? Ou talvez até 26. Acho que eu consigo descobrir aqui. 24 de fevereiro, então vocês precisam ler para entender a importância desse novo mandamento, que é o quê? Amar os irmãos. Ele propõe o que ali? Amar os irmãos como ele nos amou, né? Então, dar a vida, né, pelos irmãos e essas coisas todas, né? Então, dar a vida é fazer sacrifícios, né? Se sacrificar de alguma forma. Vou dizer que todas as vezes eu me sacrifico pelos irmãos? Não, nem sempre eu consigo. Não vou bancar aqui de hipócrita e dizer que eu faço sempre, que eu acerto sempre. Não é esse o caso, entende? Mas se a gente não tiver a consciência do que é certo, aí mesmo que a gente nunca acerta, entende? Que é esse o sentido que eu acredito quando Paulo fala de perfeição em uma de suas cartas, né? A gente tem que ter o entendimento perfeito das coisas para que a gente possa acertar, porque se você não tem um entendimento correto das coisas, aí é mesmo que você nunca acerta. Primeiro você tem entendimento, primeiro teoria, né? E de preferência podendo ver algum exemplo em alguém e tal, né? Para depois você ter a prática, né? Se nem a teoria você conhece, né, daquilo que é a correção do Altíssimo para as nossas vidas, como é que você vai praticar? E, óbvio, né, o sentido desse vídeo é exatamente esse, trazer uma edificação, uma correção, um ajuste, né, em favor do corpo do corpo do Cordeiro, da noiva do Cordeiro, né? Então, para fechar e falar de amor, de afeição, de cuidado, de se importar e de botar isso na prática, vamos lembrar que o nosso rei, ele morreu, né, pela noiva, né, morreu pela noiva mesmo, né, por aqueles que fariam parte do seu corpo, né, e ele se deu, né, em favor desse corpo, para que esse corpo pudesse ser dele, né, um povo exclusivo, né, de propriedade do Altíssimo, zeloso de boas obras, né, que dá bons frutos. Bons frutos, Igor, bons frutos é o quê? É ter convertido um monte de gente, bater no peito que converteu um monte de gente? Não, meu irmão, bons frutos é você dar frutos de retidão. Lá está frutos de justiça, mas justiça é o nome de uma deusa. Então dá frutos de retidão. Isso é dar bons frutos, né? Frutificar. Porque o reino do Altíssimo é o quê? Né? Qual é o que consiste no fruto da luz? Que está, acho que, se eu não me engano, em Efésios. Sempre confundo se é Efésios ou Colossenses. Mas qual é o fruto da luz? O fruto da luz consiste em toda bondade, retidão, justiça, né? Bondade, retidão e verdade. Entendem? Então, tornando aqui ao ponto em que eu falava, para finalizar, da questão que tem feito o amor de muitos se esfriar, que parece que ficou também faltando eu finalizar esse ponto, e agradeço ao Altíssimo, né, por me ajudar. Aleluia.
O que acontece é que tudo que vai contra aqueles primeiros mandamentos, né, antes do honrar pai e mãe, é um pecado contra o Criador. E aí você está praticando iniquidade. Praticando iniquidade, participando, por exemplo, de festas pagãs, como o Réveillon, que eu avisei bastante aos irmãos, né, em grupos, etc., né, para não fazerem, para não praticarem de maneira alguma, sabe? Isso em função de quê? Em função de me agradar? Em função de fazer parte de uma denominação minha? Eu não tenho denominação, não estou fazendo proselitismo. O que eu estou propondo, na verdade, é que os irmãos não se enrolem, né? E que eu também não me enrole, porque se eu sei e não aviso, eu sou responsável. Então, a partir do momento que eu avisei, olha, eu avisei, irmãos. Vai aí de cada um, com a sua comunhão aí com o Altíssimo, decidir o que vai fazer ou deixar de fazer. Vai celebrar a Jano, do dia 31 para o dia 1º? Você vai celebrar na igreja, ajoelhado. Mas está celebrando a Jano, me desculpa. Você pode até dizer de boca, né? É a mesma coisa que a questão que eu coloquei, né? Eu não sei, o Altíssimo ele não aceita pratinho de comida na encruzilhada. Qualquer um que perguntar, que vê você botar um prato de comida na encruzilhada naquele prato de barro, né? Que eu acho que é ebó o nome que o pessoal dá, né? Ninguém vai aceitar se você disser que é para o Altíssimo. São as características do culto, digamos assim, ou do ritual, é que determinam para quem ele é. Então, para o Altíssimo, não existe Ano Novo para o Altíssimo no sentido da festa de Réveillon, assim como não existe pratinho na encruzilhada para o Altíssimo. Ninguém vai aceitar. Mas como assim? O Deus cristão, Deus de Jesus, vamos botar dessa forma, né? O Altíssimo e Al dos Exércitos, ninguém vai falar isso, né? Porque a maioria das pessoas não conhece. Mas ele aceita prato de macumba na encruzilhada, né? É claro que não. Claro que não. Então, as pessoas têm transgredido a lei, muitas vezes sem saber, e às vezes sabendo, são rebeldes, são casa rebelde. E aí entra o aspecto, né, de ser casa rebelde, o aspecto da gente amar o Criador também dentro daquele contexto de 1 Coríntios 13. É chocante, é forte, né? Mas quando a gente pega, acho que é 1 Coríntios 10, quando o apóstolo Shaul está falando de como Israel errou com o Altíssimo, né? Se você aplicar, né, o teu íntimo, né, e a tua inclinação, digamos assim, a tua força em amar o Altíssimo, não se ensoberbecendo em relação a Ele, né? Não sendo rebelde com Ele, não se portando com Ele de maneira inconveniente, nem no pensamento, né? Tudo suportando, tudo crendo, tudo esperando dele. Peço desculpa aí pela tremida. Provavelmente, nem eu nem você, né, cairemos naquele erro ali que o apóstolo Shaul nos alerta para que não caiamos e que ficou de alerta na história para que a gente não caia, né? Então você vê a expansão e a dimensão, né, que a afeição ou o amor pode ter na nossa relação conosco mesmo, com o Altíssimo, com o próximo e com os irmãos. Então, ó, são 4. Ficou interessante, né, para memorizar. Amor, comigo mesmo, né, para comigo mesmo. Não me massacrando, não me detonando, não me destruindo, para depois não ficar com raivinha nem de ninguém e nem do Criador. Não ficar revoltadinho, revoltadinha. Amor com você mesmo, né? Amor ao Criador. Eu não estou colocando aqui em ordem, tá? Primeiro você tem que amar o Criador sobre todas as coisas, até sobre você mesmo, se for o caso, né? Mas eu estou só enumerando, não estou ordenando, tá? Mas amor com você mesmo, amor ao Criador sobre todas as coisas, né? Amor ao próximo, correto? Eu diria até que se fosse ordenar, eu diria amor ao Criador, amor aos irmãos e por último amor ao próximo, entendem? Mas quem sou eu para ordenar? Eu estou só enumerando, né? E aí você vê o que né? O que vem primeiro aí, de repente, né? E espero que tenha sido aí uma conversa que te trouxe sossego, né? Porque paz também é o nome de uma deusa pagã, né? Que te trouxe sossego, que te trouxe tranquilidade, né? Da parte do Altíssimo, né?
e que o Altíssimo continue te abençoando, te inspirando, né? Que você possa receber no coração com afeição, né? Com benevolência para com este que te fala, né? Que você possa receber assim, né? De bom coração, como uma criança o reino, e não ficar querendo receber o reino de copo cheio, já cheio de conceitos, sabe? Não é assim. Tem que estar recebendo o reino como uma criança, de copo vazio mesmo, sabe? Com a mente desembaraçada, né? Então é isso, irmãos. Mais um vídeo aí de mais de 50 minutos que eu acho que ninguém vai ver, mas se você viu até aqui, eu te agradeço bastante a companhia aí. Se você viu aqui, deixa até um comentário, bota assim, né? Eu cheguei até aqui, ou algo assim, vi até o final, ou não sei, se você não quiser botar nada também, não planejei, o vídeo não tem script, né? Mas eu agradeço aí por você ter me ouvido aí por essa hora praticamente, né? Que eu acho que é difícil alguém parar para ouvir uma hora, mas sobre o amor, quem sabe alguém para ouvir, né? Assuntos mais polêmicos geralmente as pessoas não param, mas sobre o amor, quem sabe, né? Vamos tudo esperar que sim, né? Que as pessoas queiram sim, né? Vamos tudo crer que sim, as pessoas queiram sim saber sobre o amor, né? E é isso que eu tenho para passar, é isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho tentado praticar, né? Entre lágrimas e sorrisos, entre erros e acertos, né? E espero que você consiga praticar também, entendeu? E que tudo se acerte, que você consiga perdoar todos, né? Que te cercam, sabendo que tudo que te aconteceu vai colaborar para o seu bem, colabora para o seu bem, né? Colabora para a sua aproximação do Altíssimo, porque o teu bem, meu irmão, minha irmã, é a aproximação com o Altíssimo. Então, tudo que ele permitiu, e ele, eu vou dizer assim de uma maneira bem simplista, ele não é louco de permitir coisas que nos afastem dele, entende? Ele sabe o que permite, sabe? Isso é até perigoso de dizer, de uma certa forma, mas ao mesmo tempo não é, porque ele é fiel, ele é bom, sabe? Então ele sabe o que permite, ele sabe o que permitiu, sabe? Para poder chegar naquele grande dia lá e ele, poxa, viu? Eu fiz tudo isso pra gente estar junto, sabe? E foi tudo por amor, meu filho e minha filha. Tá bom? Então confia nele, isso é confiar nele, saber que ele sabe o que permite. Isso tudo são extrações de situações de muitas angústias, erros e acertos, como eu falei, entendeu? Espero que você tire proveito. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Eu acredito que só irmão e irmã que consegue chegar até aqui nesse vídeo, mas se não for também, um forte abraço aí, que o Altíssimo te abençoe, enfim, né? E que seja realmente de um excelente proveito esse vídeo, né? Que espero que você não saia pensando dele que eu sou perfeito em amor, porque eu não sou, né? Eu me esforço, né? O Altíssimo me ajuda, e só mesmo com a ajuda dele que a gente consegue ter esse aperfeiçoamento do amor, da afeição dele em nós, porque antes que nós existíssemos, antes que toda a humanidade existisse, antes até que o próprio Mashiach existisse, né? Ele tinha isso dentro dele, né? Ele tinha o amor, ele tinha a afeição, ele tinha, né, essa maravilha que faz com que ele queira compartilhar. Não, vou fazer um filho, vou gerar um filho de mim eu vou gerar um filho, desse filho eu vou gerar uma humanidade, dessa humanidade vai ser um povo para o meu filho, sabe? É muito lindo. Mas antes de o meu filho ser enviado, eu vou fazer um povo e vou tratar eu mesmo direto com esse povo, para que meu filho não seja tão massacrado, para que meu filho tenha um caminho preparado para vir à Terra. Gente, é muita grandeza. Fiquem no sossego do Altíssimo aí, até o próximo vídeo. É bom que você que chegou até o final teve prêmio, né? Teve prêmio aí da sabedoria, né? Dos grandes feitos que o Altíssimo realizou e continua realizando nessa terra. Shalom.